Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do A Conversa no FDF. Após, num final de semana, mais uma onde tivemos que nos readaptar a este novo momento que estamos todos a atravessar. E hoje temos a possibilidade de conversar com jogadores profissionais, um deles ainda no ativo, outros 3 continuam ligados ao futebol de formação e, portanto, vamos falar sobre um olhar de um futebolista profissional sobre a formação em Portugal. Começo desde já por apresentar os nossos convidados, o Gonçalo Brandão, que é jogador do Futebol Clube do Porto, o Rui Borges, que é o diretor-geral da formação do Famalicão SAD, o Duarte Machado, que é o atual treinador sénior do Palmeirense, e o Rui Capucho, que é treinador de juvenis do Loures. Muito obrigado aos 4 pela vossa disponibilidade para estarem connosco, por partilharem as vossas opiniões, os vossos pensamentos. Vai ter uma conversa leve, no sentido em que, acima de tudo, estamos a falar de futebol de formação, embora, logicamente, isto tem sempre ligações ao futebol sénior, porque é isso que os miúdos que andam no futebol de formação ambicionam, é chegar ao futebol sénior. E, portanto, eu lançaria a primeira pergunta aos 4, podemos começar pelo Gonçalo, por exemplo. Gonçalo, como é que tem sido estes dias, nestas últimas semanas, confinado em casa, ainda para mais tens miúdos pequenos, também época escolar, portanto, Gonçalo, como é que tem sido estes últimos dias? Tem sido o que eu acho que tem sido da maioria da população em Portugal, que é restringir ao máximo as saídas a farmácia e a compras para bens essenciais e treinar. Nós temos um plano de treinos, o Porto B, o preparador físico, todos os dias nos manda o plano de treinos para nós o completarmos e depois reenviarmos tudo o que fizemos. E tem sido assim. Os miúdos, o mais velho tem tido muitos trabalhos da escola, tem continuado, agora não, que está no período de férias da Páscoa, mas até há pouco tempo tinha tido muitos trabalhos da escola, e a pequenina é entretê-la também com alguns trabalhos mais leves e vamos levando assim, com a esperança de que isto passe o mais rapidamente possível e possamos todos voltar às nossas vidas normais. Muito bem. Rui Borges, como é que têm sido os teus últimos dias? Boa noite, Miguel. Um cumprimento particular para o Fernando e agradecer o convite para estar presente neste fantástico painel de amigos. Um cumprimento especial ao Rui Capucho, que além de ter sido meu colega, é meu amigo, e especial porquê? Porque pelo feito inédito em ter conseguido apurar o Loures para a fase final do Sub-17. É realmente um trabalho extraordinário, nada que me surpreenda porque eu já o conheço há muitos anos, mas para quem não o conhece fica este cumprimento em particular. Depois o Gonçalo, que foi meu colega, e neste tema que nós estamos a ter sobre futebol de formação e a relação que tem com os séniores. Eu jogava nos séniores do Belenenses quando o Gonçalo subiu a sénior, portanto eu tenho uma quarta parte de responsabilidade do sucesso dele. Devia-me dar 10% pelo menos tudo aquilo que ele ganhou durante a vida toda. Portanto, eu acho que não fomos colegas, mas ainda chegámos, apesar de ele ser mais novo que eu, ainda chegámos a jogar um contra o outro, mas temos em comum o fato de termos jogado em clubes, nos mesmos clubes, Casa Pia, Belenenses, por exemplo, foram clubes muito importantes para mim. Portanto, fazendo este preâmbulo e respondendo, Miguel, estes dias têm sido dias diferentes, da maioria, não é? Dias de grande responsabilidade, portanto é isso que nos pedem, e nós como dirigentes temos que dar o exemplo relativamente àquilo que são as responsabilidades que nós temos perante as pessoas com quem nós trabalhamos. Temos aproveitado também para fazer teletrabalho, ou seja, o que é que isto permitiu? Permitiu que acelerássemos também aqui o nosso processo de digitalização do clube, portanto era um desafio que nós tínhamos e portanto estamos a acelerá-lo. Conseguimos neste momento também desenvolver competências naquilo que são os nossos colaboradores, porque muitos deles também tinham algumas dificuldades neste tipo de plataformas e agora estão claramente uns especialistas. E acompanhamos as nossas equipas diariamente, ou seja, fazemos uma monitorização através das nossas equipas técnicas, como o Gonçalo disse, que lhes dão planos de trabalho. Temos na mesma um microciclo, com planos de trabalho, óbvio, planos de trabalho diferentes. Os dirigentes vão fazendo a preparação da próxima época, fazer o planeamento da próxima época, e o tempo que vamos tendo também em casa, também aproveitamos para
que naquilo que é o período normal estamos mais afastados dos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, portanto, da minha mulher, que também trabalha, e temos aproveitado também para estarmos mais em família e partilharmos mais momentos destes de confraternização. Muito bem. Duarte, faço-te a mesma questão. Como é que tem sido? Sei que tens uma filhota pequenina, não é? Portanto, como é que tem sido aí por casa estes últimos dias? Olha, a realidade é que eu acho que até tem sido relativamente fácil. A minha filha tem dado algum trabalho, mas ainda está numa idade que nós conseguimos ir controlando. E depois a questão principal que tem a ver com o futebol, estão os campeonatos parados, é falar muito com os meus jogadores, é através das plataformas que temos, não é? O WhatsApp é aquilo em que nós conseguimos fazer mais. Agora temos feito 3 treinos por semana, basicamente como também fazíamos durante a nossa vida normal, não é? Numa plataforma em que nós conseguimos estar todos, ou praticamente todos, num horário em que vamos mais ou menos conjugando e vamos mais ou menos fazendo também as coisas. Os treinos, para brincarmos também aqui um bocadinho, às vezes são dados por atletas, para também perceber até que ponto é que eles estão e que conseguem perceber como é que vão fazer a sua preparação física. Agora temos, por exemplo, um personal trainer que é amigo da grande maioria dos jogadores e dos diretores do clube e que também nos vai ajudar, e nós acabamos por também ajudá-lo a ele, porque acho que precisamos quase todos de divulgação, de também estarmos juntos, apesar de estarmos todos em casa, não é? E separados fisicamente, porque isso também dá-nos um bocadinho mais de serenidade e de capacidade mental para aguentar isto. Não vamos saber quando é que as coisas vão terminar. A realidade também é perceber até quando é que isto vai durar. Os campeonatos não profissionais realmente em princípio vão mesmo terminar. A Associação de Futebol de Setúbal, que é onde eu estou inserido, ainda vai reunir para decidir se realmente não vai haver mais jogos ou não. Há alguns clubes que querem, há outros clubes que já não estão assim tão interessados, e depois de perceber realmente isso, é tentar adaptar, continuar a esta adaptação, a esta nova realidade, e foi aquilo também que o Rui Borges disse, que tem a ver com a digitalização, não é? Muitas das pessoas eram infoscluídos, como eu costumo dizer, nem redes sociais tinham, era muito complicado, e agora estamos todos a adaptar-nos a esta nova realidade. Basicamente é isso. Depois é a ver com a maior tranquilidade possível, ficar em casa o maior tempo possível. Nem sempre nós conseguimos, porque temos que ir às compras ou fazer mais qualquer coisa, mas se for a minha mulher, por exemplo, fico em casa com a minha filha, se vou eu, fico a minha mulher, por isso não tem sido muito difícil. Eu também sempre tive esta componente de gostar de estar em casa, gostar de estar sossegado aqui no meu canto, e por isso é também dar o exemplo aos outros para que as coisas corram bem no futuro. Muito bem. Rui, como é que têm sido os teus dias nestas últimas semanas? Também sei que tens filhos mais velhinhos, mas como é que têm sido estes últimos dias? Antes de mais, boa noite. Quero também agradecer o convite ao Fernando Agostinho. Quero agradecer também as palavras que o Rui Borges teve para com a minha equipa. São justas, são honestas. Em nome deles eu agradeço. Nós temos vivido estes dias com uma profunda frustração. Primeiro de tudo por a questão sanitária. Estamos todos muito assustados com isto, naturalmente. Com isto tudo estamos a viver, isto do ponto de vista da nossa saúde, do ponto de vista desportivo, estamos a viver uma frustração monumental, porque terminámos uma segunda fase do Campeonato de Juvenis com o apuramento para a terceira fase, um feito completamente inédito no Louras, e não é fácil observar, ouvir e ler o que todos os atletas exprimem do ponto de vista sentimental, por não poderem ir fazer aquilo que mais gostam e, acima de tudo, por irem fazer de uma forma que nunca foi feita neste clube. E, portanto, é um misto de incerteza em relação ao que sentimos, mas, acima de tudo, uma grande frustração, porque nós hoje no dia de hoje, supostamente estaríamos em Braga para jogar contra o Braga,
portanto, é qualquer coisa de novo que nós iríamos viver todos, equipa técnica, clube, jogadores, e, portanto, estamos a digerir esta tristeza, que por palavras é muito difícil nós conseguirmos explicá-la a todos os outros que não a vivem. Do ponto de vista familiar, eu trabalho, portanto, numa empresa e eu faço o teletrabalho dia e noite, sempre que é necessário. Muito bem. Para mostrar a vossa excelente qualidade dentro de campo, já sabemos, mas fora de campo, os ruídos estão a ganhar ao Duarte e ao Gonçalo, já me queimaram 2 perguntas, porque entretanto eles nesta introdução já responderam a 2 questões que eu ia colocar um bocadinho mais à frente. Sendo assim, eu vou avançar e para se redimir, Gonçalo, vais-te redimir agora e a próxima pergunta é para ti, que tem a ver com o seguinte. Tu achas que esta situação pode eventualmente provocar que alguns jogadores possam eventualmente questionar um abandono precoce na modalidade? Ou achas que quem gosta de futebol, seja 2 meses, 3 ou 6, sem poder praticar, quando derem luz verde, os miúdos vão querer todos voltar e treinar ainda mais para compensar este tempo perdido? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, principalmente nessas idades, onde o que realmente os move é o sonho de chegarem lá acima e é a paixão que têm pelo futebol. Portanto, eu acho que assim que se abram, entre aspas, as portas, acho que os miúdos, as primeiras pessoas que vão ligar vai ser a equipa do Rui, vai ser a Mister, como é que é, amanhã às 9 da manhã, acho que vai ser as primeiras chamadas ao Rui Borges igual, acho que vão querer treinar o mais cedo possível. Se calhar poderá haver alguma gente, alguns miúdos que poderão meter os pratos em cima da balança e se calhar poder meter um bocadinho a carreira futebolística de lado, porque depende também muito em que idade é que estás. Se calhar estás naquela transição para o futebol sénior e perto de 7 meses fica complicado, então se falarmos a nível de clubes sem contrato ou em que tu não tenhas algo que te possa segurar a esse clube e que tu possas continuar, se calhar pode haver uma minoria. Não acredito que um miúdo que joga futebol desde pequeno deixe de jogar futebol. Agora, se calhar, poderá meter um bocadinho o sonho do profissional de lado e se calhar poderá enverdar pelos estudos ou por um curso, mas eu penso que a grande maioria, e quero acreditar que sim, vai continuar a jogar futebol e a lutar pelo sonho que é chegar às ligas profissionais e ser jogador profissional de futebol. Muito bem, Gonçalo. Passaria ao Duarte e pegando nestas últimas palavras do Gonçalo, tu, como disseste, estás inserido numa competição distrital da Associação de Futebol de Setúbal, no Palmelense, concretamente, e, portanto, a pergunta que eu te faço tem a ver um bocadinho com isto, ou seja, aquilo que agora o Gonçalo dizia, eventualmente algum receio por parte de alguns jogadores em final de formação, portanto, estamos a falar de jogadores júnior, e que se no teu clube, como é que o clube foi reagindo a esta pandemia, portanto, atendendo a que a totalidade das equipas pararam a sua atividade, e se esta situação que o Gonçalo agora falava, se no vosso caso também já tem havido conversas e já estão a planear no sentido de integrar o maior número possível de júniores que viram, enfim, a época acabar repentinamente, como todos os outros, mas os júniores em final de formação, como é que tem sido lá por Palmela? Sim, respondendo à tua questão, o treinador dos júniores continua diariamente a falar com os miúdos e a treinar. Nós, logo muito desde o início, que o clube decidiu, até mesmo um bocadinho antes de quando os escalões terminaram, o clube decidiu também acabar logo com os treinos e pôr as pessoas em segurança, principalmente os miúdos. E uma conversa que eu tive com o nosso diretor desportivo foi perceber até que ponto é que depois seria possível, se os séniores retomassem os treinos, se houvesse campeonato, integrar o maior número possível de júniores, porque também já o fazia anteriormente nos nossos treinos.
Isto para começarmos a preparar também a próxima época e começarmos também a perceber se os miúdos têm ou não capacidade para depois conseguir chegar àquele patamar. A realidade é que, não havendo competição e as competições das camadas jovens terminando já, são demasiados meses até eles chegarem ao próximo treino real, não é? Digamos assim, que provavelmente será, se os séniores do Distrital também não avançarem, será só na próxima época e ainda não há data definida. Por isso, se já existia um gap muito grande entre o tempo de paragem deles e o início da próxima época, nesta transição de júnior para sénior, agora ainda mais difícil será. E aqui tem que haver uma proximidade muito maior da equipa técnica dos séniores com a direção, para que depois também se possa fazer uma ponte com a equipa técnica dos júniores e falarmos também com alguns dos miúdos, para estarmos mais ou menos todos em sintonia. É importante percebermos também qual é a opinião do treinador dos júniores, porque é ele que está com eles todos os treinos, é ele que está nos jogos, é ele que os conhece melhor do que ninguém. Nós já, como eu disse anteriormente, já tínhamos alguns miúdos a treinar connosco nos séniores, e até fizeram jogos. Tive a oportunidade de pôr pelo menos 2 miúdos a jogar, 1 ou 2 miúdos a jogar nos séniores, e a realidade é que é esperar para perceber. Nós estamos próximos, estamos a falar, estamos a comunicar, já começamos a preparar a próxima época, principalmente nos miúdos, porque percebemos a distância é muito grande. Nós não os podemos deixar sequer pensar que eles vão desistir de jogar, ok? Aqui não tem, a noção não é de que vocês vão chegar a profissionais, vocês vão chegar a um campeonato totalmente profissional, que já é a segunda liga, o campeonato de Portugal ainda não o é, e não sei se alguma vez será, isso é outra história, mas vocês podem continuar a fazer a ter esta dualidade de carreira, entre aspas, digamos assim. Continuem a estudar, mas não deixem de vir fazer aquilo que vocês mais gostam, a tal paixão que o Gonçalo falou, que eu acho que é muito importante e que nós não devemos retirar isso aos miúdos. Eles terem paixão, nós fazermos esse acompanhamento. Se os clubes não têm a capacidade para ter, por exemplo, um gabinete de psicologia, como alguns têm, então somos nós treinadores e são os diretores que têm que o fazer, e nós temos feito esse trabalho. Temos feito esse trabalho com os miúdos porque, acima de tudo, e nós já tivemos a oportunidade de falar, o Palmeirense é um clube que está em mudança, está a tentar reafirmar-se cada vez mais no distrito de Setúbal, e nesse aspecto, aquilo que nós queremos é também absorver a maior quantidade de miúdos, porque também tem uma mística forte, porque também conhecem o clube, e porque também é um clube com características diferentes daquilo que são os outros clubes do distrito. Muito bem. Rui Borges, tu fizeste a tua formação da Estrela da Amadora, depois penso que passaste pelo Fofó, e depois em termos profissionais penso que foi Casa Pia e depois Alverca. Se a memória não me falha, acho que foi isso que vi. A questão que colocava é o seguinte: tu quando iniciaste a jogar futebol no Estrela da Amadora, aliás, eu não sei se tu e o Capucho se cruzaram no Estrela da Amadora ou se foi só no Alverca mais tarde. Mas pronto, ok. Pronto, muito bem. Rui Borges, a pergunta que eu te fazia era: quando iniciaste a jogar futebol no Estrela da Amadora, tiveste desde logo a ideia de querer ser profissional? Foi algo que te foi construindo? Foi algo que quiseste conquistar? Como é que foi? Ó Miguel, eu tenho tudo menos indicadores para ser jogador profissional. Portanto, tenho 1,62 m. Ok. Portanto, começamos por aí. Portanto, imagina quando eu tinha 10 anos, quando comecei no Estrela da Amadora, imagina lá como é que a diferença que eu ia ser para todos os outros. Depois, a meio do meu percurso, quando saí do Estrela, meu percurso de formação, quando saí do Estrela da Amadora aos 15 anos e fui para o Fofó, Futebol Benfica, como disseste, parti tíbia e perónio. Portanto, foi logo ali assim uma lesão simpática para ajudar. Aquilo que era, quando eu saí do Estrela também, me disseram que eu não tinha altura para ser jogador de futebol. Portanto, o meu percurso de formação foi todo um percurso em que, do ponto de vista dos indicadores e da predição de que eu eventualmente poderia vir a ser jogador de futebol profissional, ela não acontecia, em nenhum momento. Não tinha, em nenhum momento, as pessoas olhavam para mim e diziam que eu iria ser um jogador de futebol profissional, até porque depois
do Estrela da Amadora aos 14 anos sai para o Fofó, 15, parte da Tiago e o Prónio, passa a época toda sem jogar. Aos 17 vou para o Dameiense e aí começo a conseguir recuperar este tempo perdido. Porquê? Porque joguei Nacional de Sub-17 e depois faço 2 anos de Júnior no Casa Pia, também nos Nacionais. Não tive a oportunidade de jogar com atletas como o Chainho e como o Calado, que foram meus colegas. E é aí que encontro pessoas no Casa Pia que me ajudaram a desenvolver outras características, outras capacidades, que me ajudaram depois a conseguir ser, ou pelo menos a pensar em ter um percurso profissional. Porque eu, do ponto de vista físico, era muito franzino, era muito pouco resistente ao choque, e no Casa Pia conseguiram-me colocar na altura, havia lá um indivíduo chamado Tosé, que era o preparador físico da equipa principal, e que começou a trabalhar já com os júniores, e que me colocou a fazer um trabalho de desenvolvimento de força. E que foi fundamental para mim, para eu poder depois fazer uma integração na equipa principal dos séniores, quando fiz essa transição, com um treinador que na altura não interessava, nem se preocupava muito com a altura, interessava-lhe eram as capacidades técnicas e táticas e depois também físicas, foi o Vítor Moia, e que me ajudaram, e que foi realmente uma fase de transição em que nós falamos no futebol de formação, na dificuldade que é em fazer a transição para o futebol sénior. Eu, felizmente, no meio de alguma dificuldade na formação, tive a oportunidade depois de ter pessoas que me ajudaram a fazer essa transição da forma mais correta, daquela forma que eu acho que também deverá ser. E é por isso, por estas dificuldades todas que eu passei enquanto atleta de formação, que sempre que estou em algum clube, tenho sempre um carinho especial e dou uma atenção especial. Neste caso, em particular, na atividade que eu tenho hoje e no cargo que eu tenho, é mesmo especificamente ligado à formação, mas no passado, em equipas séniores, sempre tive o cuidado e o carinho de olhar para a formação, porque eu sei qual é a dificuldade que é de um atleta chegar à equipa principal ou a transição para a equipa sénior. E não só. E também e aqui aproveito, falamos só em atletas, mas também na dificuldade que é também dos treinadores e também das expectativas que existem relativamente a todos os outros elementos do staff em ajudar atletas da formação a chegarem à equipa principal. Portanto, eu, respondendo ainda mais objetivamente, eu em nenhum momento tinha uma perdição ou tinha indicadores de que iria chegar ao futebol profissional. Depois, felizmente tive a oportunidade, e acho que é a sorte que nós enquanto atletas também podemos ter, é de encontrar pessoas boas no futebol, com conhecimento, com capacidade, que nos ajudam, que nos dão ferramentas para que nós depois com a nossa vontade, porque aí era indesmentível que eu tinha uma vontade muito grande e também nos conto, também tinha qualidade técnica também para lá chegar, mas foram essas pessoas que realmente me fizeram acontecer, deram-me as ferramentas, deram-me a motivação, deram-me o apoio, desafiaram-me, colocaram-me fora da minha zona de conforto e que me ajudou a chegar ao futebol profissional. Muito bem. Rui Capucho, tu, aliás, a pergunta que eu tinha lançado antes é porque também estive a ver e, portanto, fizeste a tua formação no Sporting e no Estrela da Amadora, essencialmente, e foi precisamente quando estavas no Estrela da Amadora que tiveste a oportunidade de representar a nossa seleção nacional, na altura liderada pelo Carlos Queiroz, no Sub-17, se eu ouvi bem, Sub-17. Portanto, a minha pergunta para ti, Rui Capucho, é o que é que foi para ti ser chamado à seleção nacional, poderes representar a seleção? Naquele momento algo mudou em ti, o ambiente é diferente, o que é que podes dizer dessa tua experiência? Eu diria que é humanamente impossível encontrar vocabulário para descrever a convocatória para uma seleção nacional e o momento em que somos internacionais pelo nosso país. É o culminar, ou na altura foi o culminar de alguns anos já, de algum sacrifício e de muita dedicação ao futebol. O meu percurso é relativamente distinto do Rui, mas é engraçado perceber que percursos distintos, mas que conduzem as pessoas, sempre que queiram e que manifestem desejos para chegar mais além, que conseguem, independentemente da trajetória que possam ter até chegar lá. Eu tive tudo para ser jogador profissional, portanto, eu formei-me no Sporting, e depois fui para o Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora, na altura, eu diria que era a quarta, quinta melhor equipa de formação em Lisboa. Aliás, na nossa altura, houve 4, 5, 6 internacionais nos escalões jovens, o Alexandre Nunes, o Miguel Geraldes, o Jordão, e, portanto, o Abel Xavier, naturalmente, e, portanto, tinha tudo para chegar ao futebol profissional.
essa ideia nunca tinha desaparecido da minha ideia desde os infantis, desde que comecei a jogar futebol. A verdade é que, aos poucos, o caminho foi ficando mais facilitado. Quando nós estamos em algumas provas diferenciadas, naturalmente que temos outro tipo de visibilidade e outras pessoas para puxarem por nós, para chegarmos um pouco mais além. O que eu quero com isto dizer, e em relação à pergunta inicial sobre o abandono do futebol, neste caso de uma forma precoce, é que, e o exemplo do Rui é fantástico, até porque é antítese, dois atletas chegassem ao Campeonato Nacional da primeira Divisão em Portugal. E, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, deve ser... esta experiência que nós podemos e devemos passar a todos os atletas com 13, 14, 15, 16, 17 anos, é todas estas vivências que nós temos e que conseguimos passar para eles. E eu confesso muito honestamente, até aos juvenis, até aos júniores de primeiro ano, eu prevejo que não haja desistências precoces. Admito que um júnior de segundo ano, com esta paragem relativamente longínqua, que possa abanar um pouco. E se não tiver perspectivas a nível de clube, se não houver já alguns contactos para ir jogar, admito que pondere o abandono da atividade esportiva. Mas todos sabemos que no último terço dos campeonatos é quando se fazem a maior parte dos contactos, a maior parte dos convites, a maior parte das visualizações dos atletas, inclusive das experiências, das captações, e, portanto, a não existência nesta fase deste espaço temporal para estas atividades, eu admito que alguém no último ano de júnior que tenha a tentação de poder abandonar. Tirando isso, não prevejo que haja de alteração. Quem gosta de jogar futebol vai continuar a gostar de jogar futebol. Obrigado, Rui. Perguntava agora ao Gonçalo. Gonçalo, tu fizeste a tua carreira, aliás, mesmo enquanto sénior tens muito mais épocas a representar o Belenenses, e fizeste toda a tua formação no Belenenses. Tu também foste e és um jogador com várias internalizações, inclusive internacional A, e portanto passaste desde o sub-15, se bem fiz aqui a pesquisa, representaste todas as seleções. A pergunta que te faço é, tu fizeste a formação no Belenenses, nunca houve a possibilidade de sair, e apesar do Belenenses ser um clube a nível nacional e com reconhecimento a nível da sua qualidade de formação, ainda hoje, mas a questão é, durante este período em que estavas na formação, nunca tiveste convites para sair para outros clubes? Surgiram e não quiseste? Como é que foi? Surgiam quase todos os anos, especialmente dos dois de Lisboa, e surgiu também do Porto. Aliás, o Porto, o Futebol Clube do Porto, na altura, ficou com os direitos de preferência do meu passe, quando eu subi aos séniores do Belenenses, mas isso já tinha sido acordado, ainda era eu júnior. O Porto tinha o direito de preferência, se eu fosse para algum lado, de dizer se queria ficar comigo ou não. Mas na minha formação, sim, até porque a minha formação, quando eu comecei a ser chamado, primeiro comecei a Seleção de Lisboa, ganhei o Lopes da Silva com a Seleção de Lisboa, e aí víamos que era quase tudo jogadores de Benfica, Sporting, depois tinha eu do Belenenses e tinha mais um ou dois do Setúbal. De resto andava tudo ali, então é normal que os outros dois clubes de Lisboa quisessem esses jogadores que ainda não estavam nos seus plantéis, e então recebi variados convites, mas tenho a sorte tinha os meus pais comigo, não tinha empresário, não tinha nada, que nessa altura não se usava empresário para miúdos de 15, 16 anos, e agora soube de um caso no outro dia de um empresário que quis assinar não sei o quê com os pais do miúdo de 10 anos, que acho que uma coisa incrível, que eu estava completamente fora disso, não sabia que isso agora é normal, e já me disseram pessoas ligadas à formação no futebol que acontece muitas vezes. Portanto, na minha altura não havia, eram os meus pais que decidiam a minha vida, e a verdade é que eu gostava e gosto muito do Belenenses. Nunca quis sair. Nós tínhamos sempre boas equipas, lutávamos sempre com o Benfica e Sporting na zona de Lisboa. Nunca conseguimos ganhar nada, porque o Sporting era realmente muito forte e o Benfica também.
Mas lutávamos sempre, tínhamos grandes derbys com o Estrela da Amadora, eu lembro-me. Era das equipas mais difíceis de defrontar. E o morar ali ao lado, ter crescido ali, comecei no Belenenses com 6 anos, nunca me levou a querer sair. E depois, a verdade seja dita, eu sempre, desde que comecei a ser chamado com regularidade à seleção nacional e a participar em quase todos os torneios que havia para participar, que meti na cabeça que queria ser jogador profissional de futebol, e estavam-me a dar todas as possibilidades para isso. E comecei a traçar planos, juntamente com os meus pais, claro, aqueles planos não um bocado mais sonhadores, mas a verdade é que a maneira mais sensata e a maneira mais, não digo fácil, porque nunca é fácil, mas a maneira que poderia ser mais rápida e onde tivesse oportunidade seria no Belenenses, chegar à equipa principal, e foi sempre isso que eu batalhei. Tive a sorte de apanhar um treinador na equipa sénior, o Manuel José, que não teve medo de me chamar para a primeira pré-época, a mim, ao Ruben Amorim e ao Bruno Simão e a mais um jogador. E fomos, e correu tudo bem, e foi assim que consegui chegar à equipa principal do Belenenses. Mas foi também muito derivado aos meus pais, que souberam gerir muito bem a situação dos convites dos clubes maiores que o Belenenses, e nunca me deixaram sair, até porque tinha a escola e tinha a família ali, e nunca me deixaram sair, e tive todas as condições, até na altura monetárias, para sair, mas felizmente que na altura os meus pais, porque eu não mandava nada, não me deixaram sair, e continuei o meu rumo e consegui chegar à equipa principal do Belenenses mais cedo do que era esperado. Obrigado, Gonçalo, excelente testemunho. Eu já vou... apareceu aqui uma pergunta do Paulo Martins, mais à frente vamos colocá-la no ar, porque é uma excelente pergunta para vos colocar. Duarte, o Gonçalo acabou agora de explicar, enfim, ficou no Belenenses, acabou por ter a oportunidade de, na transição de júnior para sénior, ficar no Belenenses, no plantel sénior. Tu acabaste a tua formação no Sporting, mas depois não ficaste naquele lote muito restrito do Sporting do plantel sénior. Nessa altura, com a idade que tinhas, com a experiência que tinhas, o que é que te passou pela cabeça? Como é que foi? Olha, deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás. Eu comecei a jogar futebol com 12 anos. Não é nada normal. Eu vivia num bairro, nós jogávamos à bola todos juntos, e só fui para um clube que hoje já nem sequer tem campo nem futebol, que é o Luso, no Barreiro, porque havia treinos de captação e os meus amigos foram todos. Eles são mais velhos do que eu, e eu acabei por ir também, e eu acabei por ficar, e eles acabaram por não ficar. A minha vida no futebol começou assim um bocadinho sem que eu quisesse. A realidade é um bocadinho essa. E passados 2 anos estava no Sporting. 1 ano e meio já tinha assinado, depois foi só quando terminou a época e segui para o Sporting nessa altura. A minha vida no Sporting foi um bocadinho aqui agridoce, porque se no primeiro ano eu pertencia à equipa que foi campeã nacional, de sub-15, não joguei, fazia parte do plantel. Nós nesse ano fomos campeões distritais de Lisboa. A equipa, claro que não podia subir, na altura ainda era um bocadinho diferente, e também foi um feito que fizemos. Eu só joguei na equipa B nesse ano. No ano seguinte foi o segundo jogador mais utilizado do juvenis, e chegou ao final dessa época e o Sporting queria-me emprestar ao Alverca, queria-me dispensar, entre aspas, mas emprestando-me ao Alverca, e eu disse claramente que não queria, porque a Alverca ficava demasiado longe da minha casa, e para isso ia jogar, por exemplo, para o Barreirense, ou para o Fabril, que era perto da minha casa, e ali eu também poderia continuar a jogar futebol. A minha perspectiva não era uma perspectiva de ser um craque, um jogador profissional de futebol, nessa altura não era. O meu dossiê ainda estava também junto do scouting, que na altura não se chamava scouting, do Benfica, e o meu pai conseguiu falar com uma pessoa do Benfica, e a pessoa disse: se o Duarte trouxer a carta, ele vem para aqui, nós ainda temos o dossiê dele, e nós gostamos muito do Duarte, ele encaixa aqui perfeitamente. Eu levei esta conversa para os responsáveis do Sporting na altura, e a pré-época já tinha iniciado, e integrei
a equipa de júniores do Sporting e fiz mais 2 anos nos júniores do Sporting sempre a jogar, e chegou ao final do último ano de Sporting. Na altura existia a equipa B, as primeiras equipas B, e eu na altura não fiquei selecionado para ficar numa primeira fase, assinei para uma equipa do Alentejo, a União de Santiago, e eu lembro-me que já depois de ter assinado, ou no dia a seguir depois de ter assinado pela União de Santiago, o Sporting ligou para a casa da minha mãe, na altura ainda não havia os telemóveis assim, e a minha mãe disse que, olha, o Duarte já está em Santiago do Cacém e já assinou o contrato, pronto. E o meu regresso à equipa B do Sporting, neste caso, morreu aí. A realidade é que a minha vida foi sempre andando, eu nunca pensei muito nesta questão de ser profissional. Ou os contratos profissionais, porque eu no União de Santiago já recebia para me sustentar, como é óbvio, apesar dos vários problemas financeiros que o clube depois acabou por ter, e a minha vida foi sempre andando por estes escalões. Eu, para chegar à Primeira Liga, eu costumo dizer, só cheguei aos 30 anos, ou com 30 anos, à Primeira Liga, mas fui campeão da terceira divisão, antiga, que já não existe, fui campeão 2 vezes da segunda B, que também já não existe, e fui campeão da segunda liga. Foi sempre a batalhar, foi sempre a tentar superar-me cada vez mais, porque como o Rui Borges diz, e muito bem, eu tenho 1,73 m, sou defesa, fui defesa lateral, apesar de nos escalões ter jogado em todas as posições. A minha mais-valia era velocidade e tinha um bom poder de impulsão e marcava muito bem. Só isso, eram as minhas mais-valias. E foi sempre a batalhar para ser algo mais. Eu, quando comecei a jogar futebol, os laterais eram pequenos e rápidos. Na altura em que eu cheguei a sénior, o Mourinho disse em Leiria que os laterais tinham que ser altos e com uma pedalada totalmente diferente daquilo que eu tinha na altura. E aí foi a minha vida. Foi um constante sacrifício, querer mais, querer fazer mais, batalhar por aquilo que estava a acontecer. A realidade é essa. Eu não podia olhar para o futuro e querer ser um profissional de futebol da primeira ou da segunda liga sem antes batalhar diariamente por aquilo que estava ali a acontecer. Eu tinha que garantir o meu lugar. E é assim também muito que eu levo a minha vida. Um dia de cada vez, sempre que eu consigo controlar as coisas, eu batalho até ao fim por elas. Se eu não consigo controlar, vou deixando também rolar um bocadinho. Não é fácil, principalmente esta transição de quem sai do Sporting, primeiro ano de academia do Sporting, em que nós tínhamos tudo e mais alguma coisa, para uma realidade da União de Santiago Cacém que tínhamos aquilo que o clube conseguia dar, muito humildemente, e que o fazia, como é óbvio, mas um choque muito, muito, muito grande, fora de casa, ainda por cima. Não é fácil e tem que se ter as pessoas certas nos clubes certos para que os jogadores consigam se adaptar e ter sucesso. Muito bem. Rui Borges, tu és o diretor da formação da SAD do Famalicão. Sei que a SAD do Famalicão, a formação inicia-se no sub-16, 17, ajuda-me, até ao sub-23. Portanto, a questão que eu te colocava era, primeiro, como é que é esta relação SAD-clube, no âmbito da formação, e é disso que estamos a falar, é de futebol de formação, e depois também que instalações é que o Famalicão SAD tem disponíveis para a sua formação, dado que tem equipas a militar nos campeonatos nacionais. Muito bem, deixa-me só cumprimentar todos os que nos estão a acompanhar. Tenho visto agora aqui através dos live comments que há muita gente a participar e a colocar questões. Cumprimentar todos e desejar que todos estejam bem e aproveito também para lhes desejar uma boa Páscoa. Relativamente à tua questão, Miguel, é uma questão muito interessante, até porque nos últimos tempos no futebol português temos tido alguns casos de relações entre as SADs e os clubes que não têm sido faladas pelos melhores ajuda-me. Exatamente. E aquilo que acontece em Famalicão, eu já tenho um passado no clube, não é? Eu fui diretor desportivo entre 2014 e 2016, no período em que o clube subiu à segunda liga e que se começou a organizar do ponto de vista profissional. Entretanto, durante esse percurso foi desenhado um centro de estágio e a renovação do estádio, que na primeira fase do centro de estágio já está concluída, aquela que nós chamamos a academia, e é composta por
um campo de futebol 11, um campo de futebol 7, um campo de futebol 5, até eu vou explicar melhor esta questão do campo de futebol 5, porque houve aqui uma pergunta relativamente até aos iniciados, o que era mais importante, se eram as questões técnicas ou táticas, ou se eram o maior número de toques na bola, ou conforme se entender. Temos uma residência e depois temos os balneários e os ginásios e todos os departamentos perfeitamente preparados nas suas salas para dar o melhor suporte. E a verdade é que estamos a ultimar neste momento, em parceria com o clube, a segunda fase da academia, que vai ter mais 2 campos de futebol 11. Portanto, a relação entre a SAD e o clube é boa, portanto, há uma relação de proximidade, há uma relação naquilo que é a operação, as pessoas que trabalham diariamente na academia é saudável, é de relação, apesar de a SAD ter as equipas desde o sub-16 até ao sub-23, a verdade é que há uma relação próxima com todos os outros escalões, até porque para termos bons atletas nos sub-16 e nos sub-17 e por aí fora, é importante que dos sub-15, dos sub-14 e daí também para baixo, que possa acontecer uma relação direta naquilo que é a definição de um modelo de jogador, de um modelo de equipa, naquilo que são os conceitos, que isso é uma parte importante que nós estamos a definir, até porque eu entrei em dezembro deste ano e este projeto iniciou-se em julho, portanto é um projeto de SAD ainda relativamente novo, com 7 meses, com os seus defeitos, com as suas virtudes, mas que nós estamos neste momento a prepará-lo em conjunto com o clube para os próximos anos e essas avaliações surgirão depois mais à frente. Do ponto de vista como eu dizia, da relação é muito boa, do ponto de vista das infraestruturas estamos a melhorar e até do ponto de vista daquilo que é o projeto SAD. Também há o interesse em num futuro próximo, que estamos ainda a ver as melhores soluções, estamos a estudá-las, construir também um centro de treinos específico para as equipas da SAD, em que a equipa A será a equipa principal com maior predominância. Muito bem. Capucho, tu tiveste um passado no Alverca, portanto, o famoso pelado do Alverca, para quem lá treinava e para quem lá foi jogar, toda a gente se lembra, mas também acompanhaste a evolução que houve no Alverca, nomeadamente com o novo centro esportivo que foi criado e a evolução que isso depois permitiu no futebol de formação. Sei que o Loures tem um projeto também em marcha relativamente à mudança das instalações e a pergunta que te faço é, à semelhança do que conheces do Alverca e do que tens acompanhado do Alverca e essa evolução qualitativa, no projeto que está inserido no Loures, até porque o Rui Borges, muito bem, destacou pela positiva a campanha que foi feita este ano pela tua equipa, pelos juvenis, mas não só, a equipa de júniores do Loures também estava envolvida numa eventual subida de divisão e que depois, por decisão da Federação, enfim, não ia acontecer. Portanto, Capucho, até que ponto qual será o benefício para o futebol de formação ter melhores condições? No fundo é um pouco isso, dado que o Loures, pelo que sei, tem apenas um campo e as obras, não sei se já há data, se não, mas gostava de falasse um bocadinho disto. Não, antes disso, só fazer um paralelismo. A formação no nosso tempo, como tu disseste bem, era feita em pelados, em lama, em terra, em cal, em bolas duríssimas. Hoje em dia, desse ponto de vista, há uma melhoria substancial e felizmente para quem é atleta tem mais e melhores condições para poder desenvolver as suas capacidades. Em relação ao caso específico do Loures, nós ansiamos já há alguns anos pela... Bom, perdemos momentaneamente o Capucho, não sei se ele terá a possibilidade de regressar, será um problema de rede. Rui, estás-me a ouvir? Não? Parece que não. Bom, o Rui estava, e eu vou aproveitar, ele no lançamento, quando estava a dar resposta àquilo que eu lhe estava a perguntar, estava a falar e fez a comparação com a formação do nosso tempo e agora. E eu perguntava aos restantes 3 convidados, agora pode começar o Duarte. Duarte, achas que há muitas diferenças entre o que era a nossa formação ou o nosso tempo de formação e os tempos atuais? Ou, no fundo, isto vai dar ao mesmo? E depois eu já volto ao Capucho, que ele, entretanto, já está a regressar. Força, Duarte. Não, eu acho que sim, muitas, e ainda bem, evoluiu principalmente no ponto de vista de infraestruturas, algumas, e neste aspecto daquilo que o Capucho disse muito bem, dos pelados passámos para os sintéticos,
Opinião pessoal, não sou muito a favor de sintéticos, porque acho que acarreta uma série de questões, principalmente de lesões, e nesse aspecto não sou muito favorável aos sintéticos. Por outro lado, percebo perfeitamente que na formação é mais do que essencial dar-se pelo menos um sintético aos miúdos para poderem evoluir. Nesse aspecto, sim, mudou muito a formação, mudou também o facto, eu acho que esse é o principal, de nós agora pagamos, não é? Nós pomos os nossos filhos, pagamos para os nossos filhos fazerem exercício físico. Antigamente nós éramos selecionados para jogar futebol, agora aquilo que nós fazemos é pagamos para os miúdos fazerem desporto, neste caso específico o futebol. E aí depois começa a tal controvérsia das exigências dos pais e de uma série de questões que nós teríamos aqui ainda mais um programa para falar. Aí depois a questão dos treinadores tem que vir muito ao de cima, porque um bom treinador de formação não é o treinador que basicamente ganha os jogos todos, porque o treinador pode ganhar os jogos todos porque tem os melhores jogadores, mas esses jogadores podem chegar a um patamar de competição em que a exigência é muito maior e não vão preparados para aquilo que é a competição em si. Estão habituados a grandes facilidades, estão habituados pura e simplesmente a um sistema de jogo, a uma filosofia, e a partir daí eles não conseguem controlar mais nada. Eu acho que, e voltando aqui um bocadinho àquela questão do outro senhor que falou da relação entre técnico... A pergunta eu tentei recuperá-la aqui, a pergunta tinha a ver se até ao escalão de iniciados, se no vosso entender era mais importante o contacto com a bola do que propriamente esquemas táticos. Penso que era essa a questão a minha opinião, e fazendo aqui um bocadinho servindo aqui um bocadinho de entrada também a outra conversa que estava a ter, são as duas coisas muito importantes, se bem que a relação com bola é cada vez mais importante. Acima de tudo, uma das questões que eu tenho notado muito e que me faz muita confusão, se calhar nós os quatro, e Miguel, tu também, nós fizemos mais do que futebol, jogámos, se calhar praticámos variedíssimos desportos, e isso permitiu-nos e deu-nos uma facilidade muito grande em termos uma coordenação motora muito boa, em conseguirmos reunir uma série de aspectos físicos que depois, quando chegámos ao futebol, permitimos ter sucesso. A realidade é essa. Eu pratiquei muitos desportos, desde desportos coletivos, handball, basquete, voleibol na escola, natação, já vamos para os esportes individuais, karaté. Todos os desportos que eu pratiquei foram uma base muito grande para aquilo que eu depois fui como jogador de futebol. E aqui eu encaixo entre aquilo que é o tocar na bola e aquilo que é o dar estas ferramentas todas aos miúdos, em que, para além da tática e para além do conhecimento do jogo, eles têm que saber correr, têm que saber cair, têm que saber se proteger, têm que saber ir ao choque, têm que saber ser inteligentes na disputa de bola. Tudo isto tem que ser encaixado também no treino. Às vezes parece difícil, mas a realidade é que isto é formação. E os treinadores só pensam em ganhar, mas não pensam naquilo que vai ser o futuro dos seus atletas. E quando os atletas chegarem a um patamar de competição demasiado exigente para aquilo que eles estavam habituados, não vão estar preparados. E aí o abandono, e aí a frustração, e aí alguma falta até de... não diria de qualidade, porque os jogadores tecnicamente agora são evoluídos, não têm a maturidade suficiente depois para conseguir reagir a estas adversidades. Certo. Rui Capucho, já conseguiste voltar aqui com a ligação. Pedia-te que, no fundo, reiniciasse o teu raciocínio. Portanto, estávamos a falar da questão das instalações por aí fora. Portanto, força, Rui. Eu estava a dar o exemplo do nosso clube, o Louras, que vive apenas com um campo e que tem mais de 200 atletas diariamente a treinar. E, portanto, naturalmente, nós ansiamos, como eu estava a dizer, pela nova infraestrutura que vai ser construída. Até lá temos que saber conviver com o que temos, e o que eu queria refletir muito é que, tendo em conta estas vicissitudes,
Neste caso, e tendo em conta o sucesso que o Loures nesta altura apresenta nos últimos anos do ponto de vista desportivo a nível da formação, tem muito que ver com a capacidade de que as pessoas que lideram o clube, com os treinadores que estão nesta altura, e quando digo os treinadores, são todos os treinadores, desde os petizes até aos júniores, estão todos a desenvolver no clube, e com todo o trabalho que a nova estrutura do ponto de vista da formação está a desenvolver, que nos permite que nós consigamos queimar algumas etapas, mesmo com poucos recursos. Portanto, desse ponto de vista, ansiamos de uma forma absolutamente incrível que venha um novo campo para podermos ainda melhorar mais os nossos miúdos, os nossos jovens que estão nesta altura no Loures, e para que se possam, alguns deles, e em função daquilo que eles também queiram para a vida deles, seguir com carreiras desportivas, naturalmente. Uns conseguirão, uns terão vocação para isso, outros não, mas a nós cabe-nos trabalhá-los, motivá-los, ensiná-los, perspectivá-los também, ensiná-los e fazê-los entender as dificuldades que hoje em dia um jogador tem. Eu acho que muita gente não sabe o que é ser jogador de futebol, pensam que sabem, mas não sabem, não têm a mínima noção do sofrimento que é ser um profissional de futebol, não têm noção das dificuldades que hoje existem no futebol, com as questões também de clubes a não pagarem, a não terem as retribuições a tempo e horas, com famílias inteiras também a sofrerem muito por essas incapacidades dos clubes. Portanto, eu acho que os atletas, e isso cabe-nos a nós claramente também, ensinar o que é ser jogador de futebol e prepará-los para muitas dificuldades. Porque um jogador de futebol não é chegar ao treino e chegar ao domingo ou ao sábado e jogar futebol. É muito mais que isso. É muito mais que isso. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a nossa experiência pode e deve ajudar não só os miúdos, como os pais dos miúdos a terem os pés bem assentos no chão por deles. Muito bem. Gonçalo, esta pergunta do Rui Moura também é uma pergunta excelente que vamos colocar a seguir. Gonçalo, tu em determinada altura da tua carreira foste para o estrangeiro. Aliás, tu tens várias épocas feitas fora de Portugal. Penso que, se vi bem, tiveste mais épocas, foi em Itália, 5 épocas, se vi bem, 6. Ou 6. Como é que surgiu essa oportunidade? Há alguma época no estrangeiro que tu destaques pela positiva? Como é que foi? Como é que é ser jogador no estrangeiro? É assim, como o Rui Capuz falou, tem essa questão do jogador profissional de futebol não ser tudo um mar de rosas, não ser tudo ganhar muito dinheiro, não é tudo assim, especialmente em Portugal. Eu, quando fui para a Itália, foi numa situação em que eu nem queria ir, eu estava em final de contrato com o Belenenses e eu queria renovar porque foi depois de uma equipa. Foi na época em que uma equipa que fez história na altura, nós depois conseguimos mais tarde voltar à Liga Europa e até entrar na fase de grupos, mas essa época até então tinha sido uma época em que tínhamos chegado aos playoffs da Taça UEFA, na altura acho que era Taça UEFA ainda, tínhamos chegado a uma final da Taça, o Belenenses fez dinheiro com muitos jogadores, e depois 4 jogadores da formação, eu, o Eliseu, o Ruben Amorim e o Rolando, encontramos em final de contrato. Eu e o Eliseu ainda passámos muito, porque ficámos uns tempos a treinar à parte, um horário diferente do grupo e tudo mais, mas mesmo assim eu não queria ir embora do Belenenses na altura sem me afirmar no Belenenses. Tinha-me afirmado em umas épocas, aliás, até quando era mais jovem, naquela altura com o Missa Jorge Jesus, ele entendeu que havia outras melhores opções e pronto, e há que respeitar, e eu percebi que também com a saída do Rolando e do outro central, que era o Nivaldo, que fez uma excelente época, foi para o Saint-Étienne, eu percebi que aquela época poderia ser a minha época de afirmação. A verdade é que sentei-me à mesa com... Eu e o meu pai, não tinha empresário, sentei-me à mesa para renovar o contrato e o presidente na altura, que eu nem sequer me lembro o nome, porque foi um presidente que teve no Belenenses, eu acho que 2 ou 3 meses, acho que não teve mais que isso. Foi na altura em que o presidente do Cabral Ferreira teve o problema de saúde e veio a falecer mais tarde. Foi um presidente de transição que me disse claramente que a aposta do clube ia ser em jogadores do mercado brasileiro.
e que não haveria espaço para mim, e então tive a sorte de ter um selecionador nacional, na altura o Rui Caçador, que nunca deixou de me chamar à seleção, ou seja, eu consegui continuar a jogar e a ter visibilidade para outros clubes, que depois acabou por ser o Siena de Itália, através da seleção, porque no Belenenses eu estava a treinar à parte, já nem convocado era, nos últimos 4 meses, 5 meses de época, e fui para o Siena. Na altura tinha o Siena e o Málaga, eu e o Eliseu, tínhamos o mesmo empresário, o Carlos Gonçalves, e o Eliseu acabou por ir para o Málaga e eu para o Siena, e não foi fácil a adaptação, não foi fácil o tipo de futebol. Lembro-me que a pré-época, a primeira pré-época, eu fiquei 2 dias que se não tivessem sido dias de folga, eu acho que não conseguiria treinar, porque era completamente diferente o nível de intensidade e fisicamente trabalhava-se muito mais. Não foi fácil, mas faz tudo parte do processo de perseguir um sonho, de chegar a uma Série A italiana e poder mostrar o meu futebol. E tive também que sabia que se estivesse em Itália sozinho, já com um bom salário, poderia correr mal, e então não tive qualquer problema, e muita gente sabe disto. A minha avó viveu comigo 2 anos em Itália, só eu e ela, porque foi o apoio que eu encontrei para estar comigo. Eu também sou um bocado como o Duarte falou há bocado, eu sou uma pessoa de ficar muito em casa, e nunca fui, mesmo quando era mais jovem, nunca fui muito de sair à noite, nem de... quando saía, quando era mais jovem, era para ir para a rua jogar a bola com os amigos. De resto, nunca fui muito sair à noite, então não tive qualquer problema em viver com a minha avó. Foi um apoio muito grande para mim na altura, e que depois, mais tarde, se revelou essencial, porque consegui estabilizar e pensar só no futebol. E fizeste-me a pergunta qual foi a época que me marcou mais. Foi essa primeira época em Itália, em que eu tive 5 meses. O treinador era o Gianpaolo, que começou a época este ano no Milan, acabou por ser despedido, e era o meu treinador na altura, e ele disse-me que eu tinha todas as qualidades que ele queria num central para jogar titular. Tinha que saber falar o italiano, então eu tive 5 meses a ter aulas intensivas de italiano. Nunca joguei a titular joguei 2 jogos para a taça, ia sempre para o banco, até que perto do Natal fiz o meu primeiro jogo, e a partir daí nunca mais saí, e culminou com um final de época em que fui chamado à Seleção Nacional A. Portanto, acho que essa, juntamente com a minha época de estreia no Belenenses, foram as épocas mais importantes da minha carreira, que levaram para tudo o resto. Depois posso também referir aquele ano que o Duarte também estava, que foi muito difícil ficar na Primeira Liga, e se calhar o ano em que conseguimos entrar na fase de grupos da Liga Europa com o Belenenses também. Muito bem. Rui Capucho, o Gonçalo acabou agora de falar em Misters. Quando é que tu te decidiste que querias ser? Quando é que decidiste ser treinador de futebol? Como é que isso eu sou treinador por acaso. Uhum. Eu sou treinador, eu quando terminei a minha carreira de jogador, tinha claro que iria abandonar o futebol. E, portanto, desse ponto de vista, não houve sequer espaço para ponderar qualquer tipo de situação, sendo que houve essa possibilidade, mas foram muitos anos, e ao mais alto nível do ponto de vista, os últimos anos, então, de uma intensidade muito forte, e eu achei que era a altura de me dedicar um pouco mais à família e pensar no meu futuro fora do futebol. A fase de transição de um jogador profissional para entrar na sociedade é tremendamente complexa, e hoje creio que foi um dos passos e talvez o ano mais importante da minha vida foi ter decidido deixar de jogar futebol aos 30 anos para enverdar por outra posição na sociedade que não ser jogador de futebol. E, portanto, desse ponto de vista, acho que antecipei um bocadinho alguns problemas que poderia vir a ter se fosse tomada mais tarde. Passados uns anos, naturalmente, fui pai, entretanto, e o meu filho começou a jogar futebol, e, portanto, num clube perto da minha casa, e as pessoas conheciam-me e convidaram-me para começar a treinar ali os miúdos. Havia ali alguma dificuldade em encontrar treinadores. Eu não era treinador, naturalmente, e, portanto, aceitei com algum... Não estava muito certo daquilo que estava a fazer, confesso, na altura. Aceitei,
senti que do ponto de vista ético eu tinha que ir dar a volta, portanto eu não tinha curso nenhum e portanto no primeiro ano enquanto treinei os miúdos, que estamos a falar de 7, 8 anos, no Pinheiro de Louras, por aí comecei a tirar o nível 1 em Lisboa, na Ação Fogo de Lisboa, e portanto fiz o ano de estágio, logo no ano a seguir fui fazer a Santarém o nível 2 e portanto entrei nos campeonatos nacionais do Louras e portanto as coisas começaram a complicar-se um pouco mais do ponto de vista da exigência. Dizer que na prática eu sou o treinador, eu diria que hoje em dia eu passo muito daquilo que foi a minha vida, o meu percurso para todos os atletas com quem eu trabalho nesta altura. Eu não sei se nós, na prática, somos treinadores, sendo que nós, durante a maior parte do dia, temos outro tipo de profissão. Portanto, foi um pouco por aqui, foi um bocadinho por acaso. Não foi nada que fosse premeditado, ao contrário do que eu queria ser quando era novo e tinha claro que queria ser jogador de futebol. Eu nunca me imaginei a ser, supostamente, um treinador de futebol. Hoje em dia sou um treinador da equipa de juvenis e vamos ver o que o futuro vai dar. Muito bem. Rui Borges, tu como diretor da formação da SAD do Famalicão, tens um perfil definido de treinador para a formação, isso ou não? Quais são as premissas para ti fundamentais para um treinador para o Famalicão SAD? É assim, neste momento ainda não temos, porque estamos a defini-lo. Como eu disse, eu entrei em dezembro deste ano e não escondo que os primeiro mês, segundo mês, até o segundo mês foram fases de avaliação. Perceber bem aquilo que eram as infraestruturas, perceber as necessidades, compreender os recursos humanos e começar a partir daí a traçar um caminho. Em função daquilo que é o objetivo principal da nossa SAD, a nossa SAD tem um investidor, portanto um investidor que visa o lucro, ponto final. E como é que visa esse lucro? Através da criação de um bom produto. E a criação de um bom produto, os produtos são os atletas. Portanto, aquilo que nós pretendemos neste momento é apostar não tanto naquilo, como é óbvio, que todos gostamos de ganhar e queremos ganhar, e é importante que os atletas também saibam o que é ganhar. Isso é sempre importante. Mas aquilo que nós vamos procurar fazer no nosso projeto de formação será sempre procurar mais individualidade do que propriamente o coletivo. Portanto, o objetivo é colocar jogadores da formação na equipa principal e nós sabemos a dificuldade que isso acarreta. É muito difícil, e temos estado a falar sobre isso, o processo de transição, e até porque nós, enquanto atletas, os 4 que aqui estão, sabemos da dificuldade que foi, como o Capucho disse, uns de uma maneira, outros de outra, uns com um percurso mais privilegiado, outros menos privilegiado, mas depois quando chega àquele período de passagem para o futebol sénior é muito difícil. Portanto, com isto não quero dizer que não se possam construir, nem se possa dizer aos atletas que o futebol deve ser uma aposta também e que, como outra coisa qualquer na vida, tem que se trabalhar e tem que se lutar por ela. Portanto, eu tenho 2 filhas e estão a estudar, portanto, elas vão ter que depois ir à luta exatamente como no futebol. O futebol tem essa por agora. Tem que ser muito responsáveis, como o Capucho também disse, e nós aqui temos ideias muito parecidas, também privámos durante, já não me recordo se foram 3, 4 épocas que eu puxo viagem para lá, viagem para lá, viagem para cá, portanto, a discutir sempre muitas ideias, muito próximos. Portanto, temos é que ser responsáveis. Aqueles que nós achamos que têm condições, incentivá-los, motivá-los, responsabilizá-los, dar-lhes as ferramentas. Aqueles que nós vemos que não têm condições, encaminhá-los precisamente no sentido contrário, porque, felizmente, atualmente, ao contrário daquilo que era o nosso percurso, os clubes incentivavam-nos a nós a não estudarmos. Ao contrário, nós agora incentivamos a terem carreiras duais. Portanto, é bem possível, neste momento, eles serem atletas da formação, serem atletas profissionais e ainda conciliarem isso com uma carreira, com um percurso nas faculdades, com um percurso estudantil. É bem possível disso acontecer. Portanto, aquilo que nós procuramos em termos de perfil, vamos procurar em termos de perfil dos nossos treinadores, são treinadores que procurem o desenvolvimento do atleta. Óbvio que não vão ser os treinadores sozinhos. Nós temos um conjunto de áreas que também estamos a dinamizar. Temos de ter um departamento de reabilitação e otimização de performance. O que é isto? É um departamento que vai incluir a área médica e a área da performance, que vão trabalhar intimamente ligadas uma com a outra, na perspectiva de conhecer cada vez melhor em profundidade o indivíduo, ou seja, o indivíduo na sua complexidade e na sua globalidade, de forma que depois, com outro departamento que desenvolvemos, o departamento de observação e análise, possamos, com as equipas técnicas, em paralelo com as equipas técnicas,
desenvolver o atleta, porque aquilo que nós estávamos há bocado a falar, e eu já me recordo bem quem é que disse, a importância de nós olharmos para o atleta, para aquilo que são as características mais fortes do atleta em função daquilo que é o nosso objetivo. Portanto, se nós temos na equipa principal do Famalicão uma forma de jogar que o treinador, que o João Pedro definiu, não faz nenhum sentido nós na formação estarmos a desenvolver outro tipo de trabalho que não é esse que ele está a promover. Em termos até depois daquilo que são os conceitos, não é? Portanto, se nós temos uma equipa principal que joga de uma determinada forma, se temos um objetivo bem definido por parte da nossa administração, que é formar os jogadores para colocá-los na equipa principal, os nossos treinadores têm que estar alinhados com esses objetivos e com os princípios de jogo da equipa principal. Portanto, se não tivermos desta forma, não faz sentido. Se tivermos um treinador que está preocupado única e exclusivamente com a forma agora como se diz, com a minha ideia de jogo e não respeita a individualidade, não respeita as características individuais dos atletas, se não procura encontrar um modelo de jogo, uma metodologia de treino que vá ao encontro daquilo também que são as características do jogador, se não promove o desenvolvimento do jogador e se promove só o desenvolvimento coletivo ou tático da equipa, esse não é o treinador que nós neste momento estamos à procura. Nós neste momento procuramos perfis de treinadores e não só, todos os outros perfis de recursos humanos que nós vamos contratar, aquilo que nós vamos procurar é que entendam que nós vamos procurar desenvolver atletas, claro que estão envolvidos não vivem sozinhos, não são uma ilha, mas do ponto de vista individual, nós vamos procurar desenvolvê-los para que eles sejam depois apostos na equipe principal. Vamos imaginar este cenário. Imaginemos que temos um atleta que tem características diferenciadoras de todos os outros, mas que tem, naquele momento, aos 16 ou aos 17 anos, do ponto de vista tático, ainda não conseguiu compreender bem imagina que é o número 10, não compreendeu ainda bem o processo defensivo. É por causa disso que ele não vai jogar, se ele tem características diferenciadoras do ponto de vista ofensivo, se ele por jogo marca 2 golos, faz 3 assistências, mas porque defensivamente ele desequilibra uma equipa. Bem, meu amigo, isso é um caso que nós podemos avaliar, é um caso que nós podemos ajudar, mas se ele tem estas características diferenciadoras, nós vamos apostar nessas características diferenciadoras. Se ele faz coisas completamente diferentes dos outros, eu vou apostar nesta questão da diferença, nós vamos apostar. Portanto, os nossos treinadores têm que perceber e percebem isso, os treinadores, que nós estamos num projeto em que o objetivo é colocar atletas na equipa principal. Se pudermos ganhar, perfeito. Eu também gosto muito de ganhar. Agora, se não pudermos ganhar, o objetivo principal é colocar os jogadores na equipa principal. E deixa-me só dar aqui uma nota. Miguel, que há bocado depois acabei por não dizer, relativamente à pergunta que foi colocada sobre a questão até aos iniciados, o que é que era mais importante. Sim. O projeto, como eu disse, eu tenho uma história no Famalicão anterior a este cargo que ocupo atualmente. Portanto, e no desenvolvimento do projeto da Academia, uma das coisas que nós desenvolvemos foi precisamente um mini pavilhão. Chamo-lhe um mini pavilhão porquê? Porque uma das coisas que nós avaliámos ao longo do percurso que fomos tendo, não fui só eu, na altura com os responsáveis também do Famalicão, era que os petis, os traquinas, os benjamins e mesmo as equipas de sub-9 que participavam no clube, passavam demasiado tempo passavam mais tempo a ir buscar as bolas fora do campo do que propriamente a participar naquilo que era a sua atividade, que era passar, que era chutar, que era driblar, que era por aí. E então, em função da minha experiência como atleta de futsal antigo, eu comecei com 6, 7 anos a jogar o futsal antigo, em que jogávamos com tabela, em que jogávamos com uma bola pesadíssima, em minha casa, que não podíamos levantar, e peço desculpa pela publicidade, acima do joelho, não podíamos estar antes do meio campo. Portanto, nós éramos obrigados a conhecer os princípios de jogo sem que ninguém nos estivesse a explicar, só pelas regras e só pelas dimensões da infraestrutura. E aquilo que nós desenvolvemos em termos de projeto foi o mini pavilhão, onde os benjamins, os traquinas, os petizes e as equipas da formação, principalmente até ao futebol de 11, que participassem tivessem mais unidades de treino nesse mini pavilhão, por microciclo, precisamente para quê? Para poderem ter mais contacto com a bola, para poderem desenvolver aquilo que nós entendemos que é o mais importante, que são as qualidades técnicas. Porque só se adquirem as qualidades técnicas até uma determinada fase. A partir dali, quem adquiriu, quem não adquiriu, não tem hipótese. E as qualidades técnicas são aquelas que, na minha opinião, e atenção,
E que eu gostava de deixar muito claro, que é só a minha opinião, eu não quero fazer disto um dogma, nem que é a verdade absoluta, portanto há muitas formas de se trabalhar na formação, há muitas formas de ter sucesso, é a forma como nós achamos que poderemos desenvolver o potencial dos atletas. Aquilo que nós entendemos é que são essas características que vão marcar a diferença. A partir dos 14, 15, 16 anos, 17, a chegar aos séniores, eles têm muito tempo depois de desenvolver capacidades e adquirir capacidades táticas e capacidades físicas e evolutivas e percepção do jogo. Se eles não tiverem as qualidades técnicas, não vão poder fazer um bom passe, ou curto, ou longo, não vão poder fazer um bom remate, um bom cabeceamento, um bom domínio com a coxa, com o peito, com o pé e por aí fora. E deixa-me também só dizer, já agora, também, em relação àquilo que é o olhar do futebolista profissional sobre a formação. E há bocado o Duarte abordou essa questão. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, para já ainda não tenho uma visão tão positiva sobre aquilo que era o meu passado e aquilo que é o momento atual. Portanto, nós eventualmente passámos de campos pelados para campos sintéticos. Mas a verdade, ou nós não pagávamos, eles agora até pagam. Isto acaba até por beneficiar um bocadinho os clubes, porque nós naquele momento os nossos pais provavelmente não tinham condições, a sociedade também melhorou, há mais poder de compra, e se eles puderem pagar também até uma determinada altura, também não faz mal nenhum. Portanto, só os responsabiliza a irem mais vezes aos treinos e a serem cumpridores, e depois isso depende de cada clube. Mas a verdade é que, e como o Capucho há bocado estava a dizer, a verdade é que o Capucho continua a treinar em meio campo. E nós treinávamos em partes de estacionamento e treinávamos em meio campo também no nosso tempo. A verdade é que os treinadores atualmente da formação, e aquilo que tem vindo a mudar um bocadinho o paradigma também tem vindo a ser o investimento que tem vindo a ser feito por parte da transformação dos clubes em SADs, porque a maior parte desse investimento depois é canalizado para o investimento em academias, pelo menos isso é a maioria dos bons projetos que eu conheço tem sido assim, o que permite melhorar as infraestruturas, o que permite melhorar a qualidade dos atletas, o que permite aos treinadores terem mais capacidades, mas a verdade é que isto ainda não se generalizou. Por exemplo, há bocado havia aqui também nos comentários, a verdade é que o interior do país não está desenvolvido. Nós dividirmos o país de norte a sul, a maior parte dos clubes e a riqueza está toda no litoral. Portanto, ao fim de 30 anos, quando eu passei a sénior, a verdade é que eu ainda não encontro visão tão positiva sobre a formação, em função das infraestruturas e em função do investimento em recursos humanos qualificados, dando-lhes condições para eles poderem trabalhar, como o Capucho dizia há bocado. Quem tem um trabalho durante o dia, não tem as mesmas condições para se dedicar ao futebol como gostaria. Portanto, ainda isso ainda só acrescenta valor àquilo que o Capucho conseguiu. E, portanto, o importante é que os clubes continuem a olhar mais ainda para a formação e vistam mais formação. Mas, Rui, desculpa interromper, mas tem a ver com aquilo que estavas a dizer. Mas o processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol, de alguma forma, já veio a obrigar a alguns clubes que queiram e que tenham possibilidade, alguns podem querer e não têm possibilidade, de fazer essa diferenciação. Porque, por exemplo, quando tu estás a falar relativamente à questão de treinar a meio campo, a realidade da generalidade dos clubes é exatamente por falta de infraestruturas, partes desses treinos são feitos a meio campo, mas depois, até por força do processo de certificação, há pelo menos um dia da semana que as equipas têm que ter campo inteiro. Mas isso só vem valorizar ainda mais o trabalho que está a ser feito. Eu peço desculpa por ter cortado o raciocínio, mas era para te falar nesta questão da certificação da Federação e acrescentar uma outra situação que peço já o teu comentário, depois peço aos outros, que tem a ver se também não será ou não haverá necessidade por parte dos clubes terem nas suas estruturas pessoas que tenham experiência prática daquilo que é o mundo do futebol. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Parece-me que muitas vezes há alguma resistência de parte a parte, ou seja, de pessoas ligadas ao... Eu faço, por exemplo, esta questão porque até mesmo a nível dos treinadores, nos últimos anos começou a aparecer com mais notoriedade, alguns deles de dimensão mundial, ex-jogadores de futebol, serem treinadores e até atingirem um patamar bastante alto em todos os campeonatos de séniores, e depois haver aquela questão dos cursos de treinador e por aí fora. Portanto, isto deveria mais 2 ou 3 programas só a falar disto. A questão que eu te coloco é, não achas que com tudo isso que tu tens estado a dizer, inserido no projeto de certificação, que os clubes também deviam de apostar mais em chamar para os clubes pessoas com passado ligado ao futebol, nomeadamente na prática, ex-jogadores? Sim, isso sem dúvida.
o futebol é como outra atividade qualquer da sociedade, constrói-se com pessoas e antigamente havia um lema no futebol, antigamente, e continua a existir, que é as pessoas passam, mas os clubes ficam. Eu tenho uma ideia diferente. Os clubes são melhores ou são piores em função das pessoas que lá passam. E, infelizmente, com o tempo, os clubes foram acabando, porque as pessoas não souberam gerir os clubes. Uma coisa é verdade, o processo de certificação, sim senhora, veio trazer uma maior organização, ou pelo menos obrigar os clubes a organizarem-se. E ao encontro daquilo que eu estava a dizer, que ia acabar a dizer, que é, infelizmente em Portugal, só pela força da lei é que as coisas mudam. Portanto, e a certificação é uma obrigatoriedade. E ao ser uma obrigatoriedade, faz isso mesmo. Obriga os clubes a cumprirem com um conjunto de requisitos. A verdade é que, na prática, nós sabemos que há clubes que cumprem e há outros que não cumprem. Das coisas que mais me agradou nos últimos 2 anos, num conjunto de formações organizados pela Federação, é que pelo menos começou-se a perceber, por parte dos dirigentes do clube, que para serem melhores dirigentes, para poderem alavancar os clubes, para serem melhores gestores, eles precisam de ter formação. Tal e qual como nós, por termos sido ex-futebolistas, não faz de nós melhores do que outra pessoa qualquer que não tenha sido futebolista no ponto de vista da gestão. Não faz melhor ou melhores treinadores. Não faz. Portanto, isto eu gosto de deixar bem claro, não é porque nós temos sido ex-futebolistas, ajuda-nos, as nossas experiências ajudam-nos. A verdade é que nos últimos 2 anos, o facto e aqui o André Seabra, já vi aqui um comentário dele, e também agradecer-lhe e dar-lhe incentivo, porque tem sido extraordinário aquilo que ele tem feito na Federação, a verdade é que as pessoas perceberam que, para gerir melhor os clubes, é preciso ter mais conhecimento. E a verdade é que nos últimos anos, através da Federação, dos cursos que tem lançado, tem havido pelo menos a oportunidade de mais pessoas querem receber conhecimento. E isso é que é fundamental. Depois, com mais experiência, ajuda. Ter passado por um balneário, ter vivido algumas experiências, ter participado com outros treinadores, com vários treinadores, melhores experiências, menos experiências internacionais como o Gonçalo teve, isso pode nos ajudar e dar-nos mais força. Mas a verdade é que os dirigentes são aqueles que podem marcar toda a diferença relativamente àquilo que é o desenvolvimento de um clube. E a verdade é que todos nós estamos aqui e as melhores recordações de clubes que nós temos têm a ver com os dirigentes que nós apanhamos. Aqueles que estavam mais organizados, aqueles que eram menos organizados, nós sabemos isso. E sabemos que é por essa visão, e é na minha visão, por isso é que eu digo, a minha visão ainda não é assim tão positiva, tenho esperança, e sou sempre muito esperançoso nisso e muito positivo, que o facto de destes gerentes atuais querem ter mais conhecimento, o processo de certificação, pela força da lei, vai com certeza melhorar aquilo que é o processo de formação em Portugal. Muito bem, obrigado, Rui. A conversa está fantástica, prova disso é que já vamos com muitos minutos de conversa. Eu ainda tinha aqui uma série de perguntas e vou fazer aqui um esforço, porque como vos disse, deste lado isto não é fácil. Vou fazer um esforço para tentar fazer tudo. Vamos começar por uma pergunta aqui há pouco. Antes de mais nada, agradecer a quem nos está a ver lá em casa. Já vi que são imensas as perguntas, algumas delas já foram aqui respondidas pelos intervenientes e, portanto, peço desculpa, mas é impossível colocar todas. Mas uma delas tinha a ver com, e pedi-vos respostas rápidas para tentarmos responder ao maior número de perguntas possível, e agora começar pelo Rui Capucho. A pergunta é do Rui Moura, salvo erro, que perguntava se no teu processo de formação, se houve alguma coisa que não farias igual ou se repetias exatamente tudo o que fizeste durante o teu processo de formação, não é enquanto sénior, é no processo de formação. Agora... Não creio que corrigisse o que quer que seja. Desde os 9 anos até aos 17, assim, há sempre coisas que nós não fazemos completamente de uma forma correta, isso é inequívoco, mas eu não trocaria os meus 8, 9 anos de formação por nada. Foram fantásticos, foram provavelmente os melhores anos da minha vida enquanto jogador de futebol, inclusive até superiores em relação àquilo que eu vivia enquanto profissional de futebol. A formação é única e eu acho que deve ser para todos os jogadores. Certo. Gonçalo, fazias alguma coisa diferente ou também repetias tudo igual? É assim, como o Rui disse, os anos de formação, e acho que qualquer jogador de futebol pode dizer que é verdade, são os melhores anos da vida de um futebolista, porque as amizades, a maneira descomplexada como vamos treinar e jogar, vamos mesmo com paixão, não vamos, se calhar um bocadinho mais velhos, sim, mas
nessa faixa etária não vamos com azias, pelo menos nós não íamos se o treinador nos mete a jogar ou não, ou vamos ali mesmo para jogar. É um espírito de grupo fantástico. Agora, a nível individual, se eu mudava, se calhar mudava. Se calhar não que tivesse apanhado maus treinadores, porque não apanhei, mas não apanhei treinadores, nem eu tinha o conhecimento que tenho hoje em dia do que é, e falo de coisas simples. Gonçalo, deixa-me já agora, vou-te fazer já uma pergunta. Pensas vir a ser treinador? Não sei, eu gosto, até porque a minha posição no campo, a posição no campo que eu ocupei durante estes anos todos, o trajeto profissional que eu percorri a nível dos treinadores que apanhei e os campeonatos que eu joguei, sempre foi muito enriquecedor nessa parte, na parte tática, na parte do treino, e não tenho problemas nenhuns em dizer que desde que apanhei, que fui treinado pelo Mr. Jorge Jesus, que despertou em mim o querer perceber o jogo para ser melhor jogador. Enquanto antes diziam, olha, posiciona-te aqui, e eu posicionava-me ali, a partir dessa altura tentei perceber o porquê que ele queria que eu me posicionasse ali. Gonçalo, deixa eu brincar um bocadinho, enfim, para aligerar um bocadinho isto. Não tiveste nenhum treinador a dizer que tu, centralão, grande, alto, ela vai como vem ou não? Era só sempre a ir a jogar? Não tiveste esses treinadores? Não, já tive. Aliás, eu tinha uma alcunha na altura nos infantis. Eu não sei qual é o nome agora que se dá aos infantis. É infantis mesmo. É infantis na mesma, pronto. Às vezes a mim chamavam-me o bacalhau, porque às vezes ela vinha e ia da mesma maneira que vinha. A marca do centralão. Era, e chamavam-me o bacalhau, porque ela vinha e ia da mesma maneira. Em relação à pergunta que tu fizeste anteriormente, se mudava, se calhar mudava individualmente pequenos aspectos. Olha, tenho pena de nunca nenhum treinador tenha insistido em trabalhar o meu pé direito, por exemplo, uma coisa simples. Eu só quando cheguei à Itália é que inclusivamente tive 2 meses a treinar só do lado direito da defesa por causa disso, que é uma coisa que hoje em dia na formação já nem se fala, os jogadores fazem tudo e mais alguma coisa, nós ali não. Outras coisas, pequenas coisas que hoje em dia há muita informação para um jogador, para um miúdo que queira ser jogador profissional de futebol, tem muita informação desde a alimentação, desde o descanso, desde a trabalhos de mobilidade. São coisas que nós na altura não tínhamos, mas a nível global de formação, se calhar, mantinha tudo, até porque tive no Belenenses uma formação excelente que me levou a chegar à primeira equipa muito cedo. Portanto, acho que não haveria razões para mudar nada aí. Se calhar individualmente, com outra informação, teria feito outras coisas. Muito bem, Gonçalo. Obrigado. Duarte, vou aproveitar esta pergunta que surgiu agora do Paulo Martins. Também tinha aqui na ideia fazer-te, que tu portanto, estás a treinar séniores, portanto, fazia também uma pergunta que fiz anteriormente, se no teu processo de formação se haveria alguma coisa que farias de forma diferente, e depois, agora que estás a treinar séniores, passa-te pela ideia, achas possível voltar a treinar a formação, ou achas que a partir de agora só mesmo o escalão de séniores? Em relação à pergunta anterior, provavelmente não mudaria nada. Eu acho que o momento era aquele, eu agi consoante aquilo que eu era a minha essência, é aquilo que eu sou, e isso ajudou-me no meu percurso depois. Acho que a formação é essencial também por isso. Acredito, como todos nós que estamos aqui, que talvez das nossas maiores amizades no futebol foram os nossos colegas da formação. E são eles que ainda hoje se calhar temos um carinho muito especial e com quem nos damos também melhor, e isso faz parte do nosso percurso, e acho que a partir daí nós começamos a criar também os anticorpos para aquilo que vamos apanhar mais tarde quando chegamos a séniores, e acho que isso ajuda-nos muito depois naquilo que é o nosso percurso. Por isso eu acho que não mudaria nada. A única coisa que eu mudaria é que gostaria de ter sido muito melhor do que aquilo que eu era na altura, mas isso daí eu não dava para mais, era mesmo assim. Duarte, não tenhas problemas, que eu costumo dizer, eu era muito bom a jogar futebol, a bola é que atrapalhava um bocadinho, mas aquilo também se fazia-se com bola, portanto logo também não cheguei muito longe. Rui Borges, desculpa, Duarte, se quiser, acaba. Não, queria só
terminar com a pergunta que me fizeste. Exatamente, a questão dos escalões da formação ou de formação. Eu já tive nos sub-15, tive sub-16, sub-17, sub-18, passei por estes escalões todos, alguns no mesmo ano, na mesma época, 2 escalões na mesma época. Eu acho que é importante os treinadores terem esta formação, mas eu também sou da opinião de que nem todos os treinadores são bons treinadores de formação. Podem ser excelentes treinadores de séniores e maus treinadores de formação, podem ser excelentes treinadores de formação e maus treinadores de séniores. Eu acho que a especificidade daquilo que um treinador de formação tem que ser, é demasiado... Não podes... Como é que eu hei de explicar isto? Não podes depois querer comparar o trabalho que ele faz ou que ele poderá fazer nos séniores. Eu posso ser um excelente treinador de formação e depois chegar aos séniores e eu não conseguir fazer nada. E da mesma forma que posso ser um excelente treinador de séniores e chegar à formação e tudo aquilo que eu tenho para dar aos miúdos não é aquilo que eles querem. Há pouco eu também vi aqui perguntas relativas aos abandonos e ao abandono precoce, 9 anos, 11 anos e por aí fora. Muitas das vezes também tem a ver com aquilo, não quero falar na questão dos pais, não quero falar nesse assunto, mas tem a ver também com aquilo que nós treinadores damos aos miúdos. Um miúdo de 9 anos, de 11 anos, não quer estar constantemente a ser lembrado de que tem que se encostar à linha ou tem que fazer este movimento ou que tem que fazer não sei, qualquer outra coisa. Quer é divertir-se, ter bola, brincar com os amigos, ter também sim alguma educação e principalmente o convívio, o ser sociável. Eu acho que isso é importante, principalmente agora nos tempos de hoje, que os miúdos raramente estão na rua, estão sempre confinados em casa ou na escola, e aqui é um momento em que eles também podem ganhar os tais anticorpos, os tais viver em sociedade e essas coisas todas, mas acima de tudo às vezes a demasiada exigência e o conjunto dos pais com os treinadores e depois também com a questão dos clubes que não têm e não dão o apoio necessário aos miúdos, que acabam por acabar nestas desistências. Eu queria só responder esta pergunta porque acho que é demasiado importante naquilo que é a minha visão neste momento em como treinador de sénior, e se o trabalhar nos escalões de formação é importante, ou foi importante para mim neste percurso de séniores. Eu fiz um bocadinho ao contrário, eu comecei séniores e depois fui para os escalões de formação. Por isso, e agora voltei aos séniores outra vez. Eu acho que é importante nós encontrarmos um projeto onde somos felizes. Encontrarmos um projeto onde conseguimos ser melhores treinadores e aprendermos durante essa época ou durante esse projeto. Seja ele no sub-15, sub-9, sub-7 e a partir daí também para cima. Não há grande questão em relação a isso. Muito bem. Rui Borges, tu fazias alguma coisa diferente ao teu processo de formação? Tu há pouco já explicaste que tu és daqueles casos resilientes, até porque, e quem não estava a ver, aconselho que veja desde o início, porque de facto aquilo que foi a tua experiência, a tua vivência, é a prova evidente de quando se quer as coisas acontecem e nada é por acaso. Mas farias alguma coisa diferente, já agora dando-te a oportunidade, tal como aos outros colegas? Se desse para crescer, mudava só isso. Para ficar mais alto. Para ficar mais alto. Se desse para ficar mais alto, eu não me importava de mudar qualquer coisinha. Tirando isso, não. É como o Duarte disse. É o momento, foi o momento e trouxe-nos até aqui, portanto, não mudava nada. Tudo igual. Muito bem. Bom, mais uma vez agradecer a quem está lá em casa. De facto, as perguntas são imensas. Todas elas pertinentes. Todas fazem sentido, mas isto é completamente impossível. Nós já vamos com cerca de 90 minutos e, portanto, já estamos aqui a ultrapassar o que estava previamente definido, mas eu não resisto a uma última pergunta e depois eu irei fazer o fecho do programa. E a última pergunta tem a ver com um pequeno desafio, que é, atendendo à vossa vasta experiência de futebol, desafiar-vos para contarem uma pequena história, uma pequena peripécia, enfim, completamente à vontade. Podem indicar nomes se quiserem, ou podem omitir nomes também se quiserem, vocês é que sabem, está a vossa responsabilidade. Não sei se alguém quer ser o primeiro a dar o tiro de partida, ou podemos começar pelo Capucho. Capucho, conta lá a tua historiazinha que possas contar e queiras partilhar connosco. Eu vou contar duas. Ok, força. Uma porque é demasiado recente e simboliza aquilo que eu há pouco estava a falar sobre a formação.
Eu há 3, 4 semanas precisei de ir arranjar uns sapatos e fui a um sapateiro que, quando estava a escrever o meu nome, ele olhou para mim e disse-me: tu és o capucho que jogou comigo nos infantis do Sporting. E demos um abraço que foi único e é um sentimento que eu consigo perceber hoje quando o meu pai se juntava com os colegas que andaram na guerra com ele em Moçambique e em Angola. Portanto, esta história que aconteceu comigo há 2, 3 semanas reflete exatamente aquilo que nós vivemos enquanto jogadores de futebol, nomeadamente na formação. Isso é uma história que é recente e para mim é fantástica. Uma história mais engraçada, nos nossos tempos de Alverca, eu não sei se o Rui estava neste jogo ou não, fomos numa jornada a jogar a Vila do Conde contra o Rio Ave e o nosso treinador gostava muito de falar com toda a gente que não estivesse no banco. Ou seja, falava com bombeiros, com polícia, com toda a gente. E o jogo já ia a decorrer e nós sofremos um golo. E ele houve um barulho enorme e entra em campo a festejar o golo. Aquilo foi uma coisa, foi uma sensação absolutamente... Naturalmente eu não vou dizer quem foi, mas é uma história completamente bizarra e que hoje em dia, quando estamos nós, os atletas, nós naturalmente que rimos com estas situações e é diferenciada. Muito bem, excelente. Duarte, uma história. Ou duas, não sei, ou mais. Não, olha, eu tenho várias histórias, olha, para teres mais ou menos uma noção. Uma das minhas grandes amizades, maiores amizades, é como se fosse um irmão, foi feita na formação. É o Marinho, que está na Académica, o herói da taça. Ele deve estar por aí a ver também. Aproveito para lhe mandar um abraço a ele e à família. E isto para voltar um bocadinho àquela minha conversa, que tem a ver com não mudar nada, viver, ter estas vivências. Acho que isso é demasiado importante e é isso que fica, é estas amizades. Nós tivemos demasiadas coisas importantes para estar a contar uma história. A outra, queria só vos dar 2 exemplos de treinadores de séniores que tive nos últimos anos, de 2 ideias completamente diferentes, para que as pessoas também possam perceber que nada é certo, não são histórias hilariantes, mas é para perceberem. O treinador um dos treinadores que tive no Belenenses e que me marcou mais foi o Mitchell. Eu acho que é claro, toda a gente sabe disso. No segundo ano, no ano em que depois ele teve aquele problema no coração, depois de uma época brilhante em que fizemos 96 pontos de segunda liga, fizemos meia final da Taça de Portugal, que foi ganha pelo Vitória de Guimarães nesse ano. No ano seguinte, numa das primeiras reuniões que tive com ele, um dos primeiros dias de reunião que tive com ele, ele disse-me assim: Duarte, estamos lixados, com F grande, com F muito grande. E eu perguntei-lhe porquê. A equipa era basicamente a mesma, tínhamos reforçado, as coisas estavam bem encaminhadas, e ele diz assim: egos, Duarte, egos. Os egos estão demasiado elevados para aquilo que nós queremos. E esse vai ser o grande problema durante a época toda. O Gonçalo entrou nesse ano e esse ano só não descemos por um milagre. Lembras-te, Gonçalo? Pronto. Sim. Isto para as pessoas perceberem que os treinadores são muito importantes, mas os jogadores têm que estar preparados para o insucesso e para o sucesso. E isso vem dos escalões de formação. E a minha última história tem a ver com um treinador que tive e com quem aprendi muito, que foi o italiano Cristiano Bacci, que apanhei em Olhão, num plantel completamente estraçalhado por diversas questões económicas, sociais, etc, etc. Uma das primeiras reuniões em que nós estivemos no balneário, ele sentou-se no balneário, acendeu um cigarro, coisa que agora é impossível de se fazer, e falou ao grupo de uma forma em que fez com que todos se aproximassem dele, e criámos um grupo tão bom, que estávamos quase para descer e ficámos numa posição muito privilegiada. Não íamos subir, como é óbvio, que ele já entrou tarde, mas criámos logo aí uma ligação muito forte. Eu acho que isso é que tem que ficar. Para além destas histórias hilariantes, são estas pequenas histórias de pequenos momentos que nos vão acontecendo, que depois nos marcam também para o resto da vida, como treinadores, homens, dirigentes, seja lá o que for.
Aliás, Duarte, essa equipe técnica do Van der Gaag também tinha o Luís Ferreira como treinador guarda-redes, não era? Era ele que lá estava. Era, não é? Luís Ferreira, sim, senhor. E eu tenho ideia que ele também já fez aí um comentário ou qualquer coisa, tenho ideia, já tive visto o nome dele. Gonçalo, uma história que queiras partilhar connosco? Eu poderia contar as clássicas histórias do tempo do Mr. Jorge Jesus, né? Mas isso acho que já foram contadas muitas vezes. Não, tenho uma que não sei se o Rui Borges se lembra, não sei se ele se lembra, porque acho que faziam isso a todos, mas aquela clássica de a minha primeira pré-época que equipa sénior em Gouveia, com o Manuel José, e aquilo fazíamos treinos de 1000 metros, 800 metros, já em Lisboa, não sei se o Rui se lembra, íamos para a mata do Estádio Nacional e corríamos. Eu tinha 16 anos, o meu corpo não estava preparado para aquilo, e eu andava morto. A pré-época eu lembro-me que eu e o Ruben chegávamos ao quarto, o Amorim, e deitávamos, não queríamos saber de nada, e os mais velhos, não é? O Rui certamente estaria envolvido nessas brincadeiras, ligavam-me e eram entrevistas por telefone à hora de descanso. 2 vezes me ligaram a dizer, olha, a foto do grupo às 3 da tarde, por exemplo. E eu chegava ao átrio sozinho, eu e o Ruben sozinhos, a olhar, eu não ouvia nada. Histórias desse género. Tenho uma, muito rápido, uma muito engraçada. Engraçada, quer dizer, não foi engraçada, mas agora, pensando, eu, quando tive o António Conte, que está no Inter agora, como treinador em Itália, eu vinha de uma operação ao pé, e estava de gesso e muletas, a primeira ou a segunda jornada do campeonato nós perdemos esse jogo, e foi um jogo em que os nossos centrais deixaram o ponta de lança dominar as bolas todas. E ele é um treinador muito emotivo, como se vê no banco. Ele é um treinador que quando quer corrigir então e há alguma coisa que não lhe corre bem, e então ele estava a explicar, a dizer que os nossos centrais os nossos pontas de lança são atropelados, os pontas de lança dos outros dominam as bolas todas, não é assim que se vai às bolas. Gonçalo, levanta-te. Eu estava de muletas, eu era o primeiro ali onde ele estava a falar, o primeiro, levantei-me de muletas, não é? Faz aí de avançado. Eu pensei que ele se ia encostar a mim, e ele ali naquela emoção toda saltou com o joelho nas minhas costas, eu não me podia apoiar o pé, estava de gesso e muletas, caí no balneário. Ele depois ali é que ficou na dele e peço desculpa, veio o doutor, veio tudo, porque eu tinha acabado de meter o gesso, e ele depois pediu desculpa, mas foi a tentar explicar um erro cometido no jogo e quase me lesionou outra vez. Os pontos ainda não estavam fechados, nem nada, mas pronto, foi uma história engraçada. Muito bem, excelente, obrigado. Rui Borges, não sei se queres contar histórias que tu fizeste aos outros, porque já percebi que fizeste algumas. Acho que um dos telefonemas pelo menos deves ter sido tu a fazer. Certeza. Mas alguma história que queiras partilhar connosco, se faz favor. Sim, tenho uma também da Alverca. Nós estávamos foi o meu último ano da Alverca, foi um ano em que o Alverca desceu de divisão, e íamos realizar um jogo a Faro, um jogo que nós achamos que era quase decisivo, portanto faltavam, se eu não me engano, 3 jogos para terminar a época, e então a equipa técnica e a direção decidiram que nós iríamos viajar não no sábado à tarde, mas no sábado de manhã, almoçávamos e depois treinávamos no sábado, para termos mais tempo. Então aquilo foi uma comitiva enorme, foram todos os jogadores, foram muitos dirigentes, vice-presidentes, com fartura, e viajámos de manhã e quando chegámos ao hotel para almoçar, havia uma prática naquele tempo que era bebíamos água e bebíamos sumo de laranja. Normalmente o sumo de laranja vinha em jarros, mas naquele dia no hotel, por questões de serviço, o sumo de laranja vinha em copos altos, e então não era colocado o jarro em cima da mesa. E então, como foram muitos vice-presidentes também que não estavam habituados aos estágios da equipa, a determinada altura, eles aquilo só viam era bandejas de sumo de laranja para a frente e bandejas de sumo de laranja para trás. E eu, na altura, era capitão de equipa porque o Veríssimo estava castigado, não poderia ir a esse jogo. E o Vítor Manuel, não sei se vocês todos recordam do Vítor Manuel, treinador. O Vítor Manuel é das melhores pessoas que eu encontrei no futebol. Enquanto pessoa, é uma pessoa extraordinária.
E acabou o almoço e ele diz-me, Rui, baixinho, chega aqui, pá, precisava de conversar aqui uma coisa contigo. Está bem, mister, diga. Epá, tu não queres saber, pá, isto aqui o almoço era sumo de laranja para a frente, sumo de laranja para trás, pá, era só copos de sumo de laranja, as pessoas aqui à mesa, era a laranja para a frente, a laranja de manhã é ouro, à tarde é prata, à noite mata, pá, então a laranja era a raiz, o sumo de laranja era a raiz de todos os problemas. Pá, então à tarde, à noite, opá, não há sumo de laranja para ninguém, opá, fala com os teus colegas, não há sumo de laranja, disse, mister, sumo de laranja, numa altura um jogo importante, a gente vai estar a chatear com sumo de laranja, a malta vai chegar à noite, só vai beber água, não vê o sumo de laranja, baixinho, epá, não pode ser sumo de laranja. Bom, lá falei com o pessoal, a malta assim meio aziada, não sei o quê, epá, agora é o sumo de laranja, o sumo de laranja, o sumo de laranja, pronto, mas lá se passou o sumo de laranja. Vamos para o jogo no dia a seguir e resumindo, perdemos 1-0 e descemos de divisão ali em Faro. E estamos todos a cumprimentar, uns a chorar, outros mais tristes, e eu venho ter com o Vítor Manuel, dou-lhe um abraço, quer dizer, ele é que me deu um abraço porque ele é enorme, não é? Ele é muito grande e largo e abraça-me, envolve-me e só me dizia, baixinho, não nos deixaram ser, baixinho. Baixinho, não nos deixaram ser. E eu, ali com aquela tristeza toda da descida, mas a olhar para ele, mas não nos deixaram ser o quê? Baixinho, não nos deixaram ser a laranja mecânica. Muito bem, muito bem. É impossível de não sorrir com o Vítor Manuel, que ele tinha sempre uma forma positiva de estar na vida, e então a história da laranja ele nunca mais esqueceu, não nos deixaram ser a laranja mecânica. Bom, malta, não posso deixar de vos pedir só mais 30 segundos a cada um, uma mensagenzinha para o nosso futuro, que o nosso amanhã seja o mais depressa possível, portanto uma mensagenzinha, se faz favor, para depois eu encerrar o programa por hoje e depois vamos voltar na segunda-feira. Duarte, começamos por ti, se faz favor. Não, apenas desejar que todos se encontrem bem, principalmente aqueles que estão em casa também aqui a ouvir-nos e a ver-nos. Como se costuma dizer, não é? Keep safe, aguentem-se, acho que estamos todos, não é bem no mesmo barco, uns melhores que outros, claramente que sim, mas acima de tudo tentar passar esta fase o melhor possível. O futuro está aí bem próximo e eu acho que vai ser uma lição muito grande para aquilo que vamos ter que levar para o futuro. Acho que isso é o mais importante. Um abraço a todos e agradecer por este convite. Acho que é importante falarmos de futebol e ter o privilégio de estar com estas pessoas. Acho que ainda foi melhor para mim. Obrigado por tudo. Obrigado, Duarte. Capucho, uma mensagem, por favor. Eu também gostaria de terminar agradecendo o convite. Mandar um abraço a vocês todos, desejar-vos a vocês também uma boa Páscoa, a todos os que nos ouviram e que estiveram aqui a enviar mensagens, também felicitações e uma boa Páscoa para todos. E depois gostaria de dar um abraço enorme a todo o mundo do futebol, jogadores, treinadores, dirigentes. Estamos todos a passar uma fase tremendamente complexa, está-nos a faltar qualquer coisa na nossa vida, e quando digo qualquer coisa é muita coisa. E espero que esta fase seja ultrapassada com alguma rapidez para podermos, de uma forma muito natural, poder fazer aquilo que alguns de nós fazemos com uma paixão que não conseguimos encontrar palavras para definir. Portanto, desse ponto de vista, para todas as pessoas que envolvem o futebol, que estão envolvidas no futebol, um abraço, uma boa Páscoa. Fernando Agostinho, não te vi, mas um abraço e obrigado pelo convite e até sempre. Obrigado, Capucho. Rui Borges, uma mensagem também, por favor. A mensagem de responsabilidade. É importante que, independentemente daquilo que é o nosso setor de atividade, que todos fiquemos em casa e respeitemos aquilo que nos pedem, as regras, para o bem de todos. Depois agradecer mais uma vez o convite do Fernando. Fernando, conhecemos há pouco tempo, mas um respeito enorme por ti, pelo contributo que tens dado ao futebol. És uma pessoa muito organizada e não tenho dúvida que nos próximos tempos vais chegar muito longe com a tua capacidade e espero que seja o mais breve possível. Miguel, foi um prazer também. Gonçalo, é sempre um prazer. Duarte, a ti também. Aproveitar a história que o Capucho contou há bocado sobre o colega de infância. Nós também já não falávamos há muito tempo. Capucho, é sempre um gosto, portanto, somos amigos e é um prazer rever-te e desejar-te as maiores felicidades para ti e para a tua família e a todos uma feliz Páscoa. Dizer-vos é uma coisa que para mim é fundamental. Houve um senhor que aqui há uns tempos que disse que o futebol é das coisas menos importantes e não sei o que, não sei o que mais. Eu sei que ele é uma pessoa que teve um percurso muito melhor do que eu nunca irei lá chegar ao percurso dele. Eu tenho uma visão contrária.
Para mim o futebol é a minha vida, é tudo. Se me tirarem o futebol, não sei o que é que será da minha vida. Eu acho que é assim com muita gente que me está a ouvir, que a vida, o futebol é a paixão e, portanto, para mim é das coisas mais importantes. Espero que isto passe rapidamente para voltar àquilo que eu mais gosto de fazer, e a todos os que me estão a ouvir, mantenham essa paixão bem viva, porque a matemática é importante, o português é importante, mas aquilo que nos está a manter a todos nós felizes e satisfeitos é praticar atividade física em casa, é dar os pontapés no rolo de papel higiênico, é isso. O futebol vai muito além do que aquilo que dizem as coisas mais e menos importantes da vida, não. É das coisas mais importantes da vida, o futebol, senão não era este fenómeno todo. Uma feliz Páscoa para todos, é aquilo que eu desejo, com saúde e segurança. Muito bem. Gonçalo, pedia-te agora, se faz favor. Queria agradecer o convite, endereçado por ti e pelo Fernando. Foi um prazer ter partilhado, não sei quanto tempo foi, porque para mim passou rápido, ter partilhado este bocadinho com vocês e com o pessoal que está em casa a ver-nos. A mensagem é aquilo que o Duarte e que o Rui todos disseram, primeiro que tudo a nossa segurança, da nossa família, e que isso depois englobará a segurança da nossa cidade e do país inteiro. Se todos respeitarmos as normas temos que respeitar. Continuar seja em casa, a manter-nos ativos. As pessoas têm que ir trabalhar e que têm que cumprir com as suas obrigações, continuar a fazê-lo em segurança, e uma mensagem de esperança e de um bom futuro, e que não percamos de vista os nossos objetivos por causa deste percalço que aconteceu, que não vai ser fácil ultrapassar, mas o nosso povo é um povo lutador e sei que vamos conseguir ultrapassá-lo. E já agora também desejar uma feliz Páscoa a todos. Muito obrigado, Gonçalo. Bom, a mim resta-me agradecer a vossa disponibilidade. Foi um prazer para mim poder ter estado aqui com vocês em amena cavaqueira, porque me parece que foi exatamente isso que aconteceu. Foi pessoas ligadas ao futebol de formação, que tivemos a falar de futebol de forma despreocupada, mas simultaneamente responsável, e acho que os vossos testemunhos foram muito importantes para quem está lá em casa, porque isto do futebol é paixão, é motivação, mas também é muito trabalho, isto não se consegue de forma fácil, portanto isto também não é para todos. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que nos estiveram a seguir lá em casa. Pedir desculpa por não ser possível colocar no ar todas as perguntas e todos os comentários que nos foram fazendo chegar. Contamos com vocês, contamos que fiquem em casa, porque todos nós queremos sair de casa, portanto vamos fazer mais um esforço para tentarmos o mais rapidamente possível poder regressar às nossas vidas, porque é isso que nós queremos e é isso que nós merecemos. Para finalizar mesmo, vou passar a palavra ao Fernando Agostinho, a quem agradeço ter-se juntado a nós e tem estado no back-office aqui a ajudar a que isto seja possível. Boa Páscoa para todos, um abraço para todos. Fernando, o resto é contigo. Bom, em primeiro lugar, desejar uma boa Páscoa a todos, aos nossos convidados em primeira instância. Um obrigado por terem aceito este convite para o Futebol de Formação. É um projeto que alavancamos há 4 anos e acho que estamos a conseguir, e ainda por mais nesta fase, dar uma visão como vocês deram aqui hoje, de partilhar as vossas experiências e as vivências, que é muito importante para quem nos ouviu, desde os pais aos treinadores, aos dirigentes e, acima de tudo, aos atletas, aqueles que procuram realizar os seus sonhos. Desejar também uma boa Páscoa e uma feliz Páscoa a todos os convidados que já tiveram nos programas anteriores e que vão estar nos futuros programas, porque nós efetivamente não paramos. Se temos tempo, temos que aproveitar para criar valor, para criar uma cultura desportiva neste país, que é isso que eu penso e sempre defendi, que é necessário preparar as novas gerações para conseguir no futuro ter melhores intervenientes ou agentes esportivos em todo o futebol, seja de formação, seja no futebol profissional, e acima de tudo que a gente consiga rapidamente voltar aos campos, cada um com as suas funções, pais, atletas, treinadores, dirigentes, parte médica, psicológica, porque é isso a nossa paixão, como o Rui Borges dizia bem, por muito que seja uma coisa secundária na vida, é isto que nos move, seja a nossa primeira, ou seja uma profissão profissional, amadora, andamos cá porque gostamos,
e, acima de tudo, que vencemos esta luta contra o vírus e que rapidamente nos encontremos alguns num campo neste país. Uma boa Páscoa e uma feliz Páscoa a todos e respectivas famílias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.